Jurados estão tranquilos? Precisam... Vamos suspender então por 5 minutos, mas se for necessário mais, fiquem tranquilos. Bom dia. Bom dia. Só fale bem próximo do microfone, tá? Para a gente poder escutar bem. Como que é seu nome completo? Isabel Gavro. Certo. Seu endereço? Monteverde, Rua Bromélia. Uhum. Só um minutinho. A senhora conhece o Claudinei, a Rosana? Conheceu o senhor Raimundo? Não cheguei a conhecer eles assim, sabe? Só vi eles passar bêbado na frente da minha casa, na rua. Tá. Então não é parente? Não, nem não é parente, nem amigo, nada. Certo. Então, como testemunha, a senhora tem a obrigação de falar a verdade. Eu falo a e verdade. responder todas as perguntas sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Verdade. Tem uma pena de prisão. Só para confirmar, a senhora tem algum constrangimento, tem algum receio de prestar seu depoimento na presença da Rosana e do Claudinei, ou prefere que eles fiquem do lado de fora? Não, eu quero que eles fiquem para lá de fora, porque depois qualquer coisa, o tempo que eles saírem, A senhora tem medo? querer... Tá bom. Uhum. Então, a senhora sabe porque a senhora está aqui, né? Sei. Eles estão sendo acusados de matar o Raimundo. Uhum. Conta para nós o que a senhora sabe sobre isso e como que a senhora teve esse conhecimento. Depois nós vamos fazendo perguntas para a senhora. Por favor. Como eu conheci eles? Não, o que a senhora sabe sobre a morte do Raimundo e como que a senhora sabe. Tá? Porque o meu genro de Ponta Grossa estava lá em casa. Pousou lá. Ele estava colocando uns tensor lá na frente, porque a minha rua não tem luz, né? Vai ficar claro à noite. Era 10 horas da manhã, ela chegou lá e falou que queria que abrisse o portão para me esconder ela lá, porque a polícia ia pegar. Daí eu falei, por quê? Ela falou, porque Raimundo está morto. Eu falei, morto? Quem que matou? Ela falou, o boi matou ele. Daí eu perguntei, como é que você sabe que é o boi? Daí ela falou assim, porque ele estava junto. Daí eu falei, não posso recolher a senhora, porque eu já tenho problema com o Zé, com meu marido, que também aconteceu tudo aquilo. Daí o meu genro falou assim, melhor não isso. Daí ela foi querer abrir o portão, eu falei, não, Rosana, não abra o portão, porque eu vou sair almoçar na casa da minha filha. Eu não posso recolher você. Doutora Camila. Obrigada, Excelência. Bom dia, dona Isabel, Bom tudo dia, bem? Tudo bem. Dona Isabel, a senhora então mora perto da onde a Rosana, o Raimundo Eu moravam? moro naquela descida, daí tem a curva, daí a Marina mora, daí a Rosana morava em outra casa. Tá. Então, só para eu entender, a Rosana morava aqui, daí tem aquela rua que cruza aqui, a senhora morava aqui. Faz aquela curva? Uhum. Moro no descida na curva. Tá. Daí, para ir na casa da Rosana, tinha que passar mais uma casa. Compreendi. E a senhora mora perto do Marcelo? Tem uma casa para daí chegar no Marcelo. Ah, tá. Mas é tudo vizinho. Uhum. Que horas mesmo que a senhora falou que a Rosana chegou na sua casa? 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. E daí ela falou o quê? Ela falou que era para a senhora esconder? Como é que ela falou? Para mim esconder. Ela foi querendo abrir o portão assim, meu portão é só no trinco. Aham. Eu quero que a senhora me recolha aqui, me esconda, que a polícia vai me pegar. Falei, mas por que a polícia vai pegar? Raimundo está morto. Daí o boi matou o Raimundo. Daí vai eu pergunto, como é que você sabe que foi o boi? Ela falou assim, porque o boi estava junto. Porque o boi estava junto. Uhum. Uhum. A senhora falou ali que conhece eles de vista porque eles viviam passando bêbado Sim. ali, né? Quem que passava bêbado ali? Lá passava o Pedro, passava o boi. Tinha vezes que passava a Rosana, o seu Raimundo, sabe? Era aquele bolo, Uhum. Eles bebiam com frequência ali. com frequência. Aham. Daí a gente tinha medo, né? Porque eu moro 5 braços, a minha casa, 5 braços já é rua. Uhum. Eles ficavam bebendo ali na casa do Raimundo, da Rosana? Na ali. casa já descia bêbado, daí acabava de beber no Raimundo. Uhum. E eles levavam, a senhora via se eles desciam com bebida, assim? Com bolsa. Com bolsa. Uhum. O boi vivia com aquela bolsa nas costas. Ah, tá. Isso sempre acontecia desde que eles começaram, porque a senhora já morava ali quando eles se mudaram, 6 né? anos que eu moro aqui. E Aham. 4 anos que eles moravam. Ah, tá. Fazia 4 anos. E sempre foi assim? Sempre foi assim. Sempre foi assim.
Quando teve aquele episódio da água quente, a senhora ficou sabendo? Bem na hora daquele negócio da água quente, eu estava na delegacia também. Ah, a senhora estava na delegacia. Então a senhora ficou sabendo por conta disso. Porque daí eu estava com meu marido, sabe? Que aconteceu tudo aquilo de ameaça. E a gente estava na delegacia. Ah, tá. E daí chegou o seu Raimundo lá? Não, daí eu estava com o seu José na delegacia, comandando lá. Daí é que eles receberam a ligação. Depois que fui embora, fiquei sabendo da água quente que a Rosana jogou. Uhum. Nessa época aí, talvez a senhora se recorde, nessa época que o seu Raimundo teve aquela situação da água quente, o boi já estava frequentando lá, a senhora lembra? Já. A senhora ouviu dizer ali, por boatos, comentários, de que a Rosana estava tendo um caso com o boi? Vi dizer, até que o ex-marido meu, José, que hoje em dia a gente não vive mais, que, por causa que também ele, né? Teve aquela situação com a senhora? Teve aquela situação comigo. Daí até ele foi lá para baixo do mato, ele chegou, ele falou, Isabel, eu achei a roupa da Rosana, que ela estava com o boi ontem, que os cachorros estavam latindo, a gente viu ela lá. Eu peguei aquela roupa dela e deixei erguida na árvore. Eu falei, mas por que não deixou lá? Daí ele pegou e deixou erguida numa árvore lá, depois o vizinho foi queimar aquela mata lá que tinha muita cobra, daí a roupa queimou junto. Ah, tá. Ela estava com o boi nesse dia? Estava com o boi aquele dia. Tá, era um riacho? O que era? Não, para baixo da minha casa tem o pasto do falecido Adolfo, daí junto com o pasto tem um lote baldio lá, que é um pedaço da prefeitura. Ah, tá, é um lote. Ela estava lá nesse lote com o boi. Para baixo da minha casa. Então, esse caso as pessoas sabiam, tinham conhecimento de que ela tinha esse caso com o boi. Uhum. A filha, a Adriana, chegou a comentar com a senhora também desse caso? A Adriana sempre comentava com a Marina, daí a Marina que contava pra gente. Uhum. Ela comentava o quê? Que eles tinham um caso? Que tinha um caso, que a mãe dela... Me desculpe dizer, mas a Marina, a filha dela, a Adriana, chegava a levar os corotinhos de pinga pra mãe dela também. Ah, ela também... Ela lá e voltava pra casa. Ah, tá. Ela também levava bebida lá. Levava bebida. Uhum. E até quando a senhora foi ouvida naquela primeira vez que eu conversei com a senhora falou assim, eles torravam o velho ficava dormindo. Ficava dormindo. Eles embebedavam mesmo? Como que a senhora sabia que eles embebedavam? Porque a gente escutava, né, a Marina dizer, e o boi, e daí o Pedro dizia, ai, o seu Raimundo tá com ciúme do boi. Porque ele ficava lá. Daí, às vezes, a dona Rosana passava lá por casa, deixava ele bêbado lá, e ela também via bêbada, né, assim? Daí ela dizia, dona Isabel, se o Raimundo passar aqui e perguntar por mim, se você viu eu, diga que você não viu, porque eu vou lá na casa do Pedro me encontrar com o boi. Ah, ela falava que ia se encontrar. Falava. Daí, vou fazer o quê? A gente nunca frequenta, né, porque eu já tinha meus problemas, então. Mas assim, a senhora já chegou a ver alguma vez, ou ouvir eles brigando da sua casa, dava para ver o que acontecia ali na casa da Rosana? A gente escutava a falarada alta dele, bebida e tudo, mas assim não... Entender o que eles falavam não dava? Não. Só que entendi um dia que o Pedro falou que o Raimundo estava com ciúme da Rosana, porque ela estava com o boi. Ah, ela estava com o boi. O senhor falou que tinha essas situações, né, de bebedeira e tal, mas o seu Raimundo, ele chegava, mexia com as pessoas, ele incomodava? Uma pessoa que incomodava os Ele outros? caía a tombo, levantava, mas ele não incomodava ninguém. Tá. Então a senhora via ele, né, pessoalmente? Via. Assim. Ele era uma pessoa frágil? Como é que era o seu Raimundo? Ele era uma pessoa frágil, assim, como disse, fraco, assim, que ele tomava, não comia, daí ele é uma pessoa que caía, levantava. Ele estava magrinho, a senhora se lembra? Estava magro. Ele tinha mais... problema na vista, assim, às vezes ele passava lá, caía tombo, dizia assim, ai, caiu um tombo que não enxerga direito na minha vista. Daí estava um pouco turbinado, né, daí... E ele já era mais idoso. E a pessoa que bebe, ela não se alimenta, não come. Era idoso, acho que tinha uns 60 e poucos anos. Tá.
E assim, eles iam comprar bebida onde, a senhora sabe? No mercado, lá, Mercadinho da Costa. Ah, tá. Daí eles iam e voltavam ali E com voltava. bebida. Uhum. E a minha casa fica bem em frente à rua, bem pertinho, daí a gente via, nem que não quisesse ver, mas a gente via. Uhum. A senhora tinha medo deles ali, de acontecer alguma confusão? Da Rosana? Uhum. Porque a gente sabia que ela era perigosa, né? Sempre qualquer coisa ela falava, e eu pico. E ela bêbada valente, sabe? Daí eu... Bêbada valente? Uhum. E quando que ela falava eu pico, assim, a senhora sabe de alguma situação? Não, porque um dia ela estava indo buscar lenha no pasto, daí até eu falei assim, a senhora não tem medo lá do gado? Que a dona não quer que mexe lá, que é a Lucimar do Franciscador. Ela falou assim, não, se eu ver ela no pasto, eu pico ela. A dona Lucimar, ela falou que picava a dona Aham. Lucimar. Uhum. E a dona Lucimar é de gente boa, sabe? Só que ela não gosta que ande pro pasto lá, porque tem gado brabo. Ah, tem gado brabo. Sim. Uhum. Quem falou isso que ela falou para a senhora que picava a dona Lá Lucimar? na rua ela falou pra mim. Ah, tá. Uhum. Ali no dia que aconteceu o crime, de sábado para domingo, a senhora estava em casa ou a senhora chegou depois? O dia que aconteceu o crime? É, no dia daí da a minha morte. filha, a Daiane, morava coleando na esquina lá. Aham. Daí eu tava com mais visita, eu posei na minha casa. Aham. Os cachorros latiam a noite inteira, eu não consegui dormir nada. Eu fiquei assim, pensando, será que é bandido que tá andando no fundo da minha casa, pro pasto? O que aconteceu? Ah, tá. A senhora ouviu bastante barulho de cachorro. Barulho de cachorro. Daí no outro dia que eu fiquei sabendo, daí eu entrei em desespero. Daí chegou contando às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Como que ela estava? Ela estava assim, chorando porque o marido morreu? Ela estava tranquilo, de boa, fumando um cigarinho de faixa. E ela estava bêbada? Dava para ver se ela estava bêbada? Estava meio turbinadona ainda. Uhum. A senhora disse que ela estava meio turbinadona porque ela estava falando arrastado. Como é que ela estava? A senhora sabe me explicar? Eu acho que estava meio saqueada da bebida ainda, né? Uhum. Mas estava de boa, fumando um paieiro. De boa. Quando ela foi interrogada, dona Isabel, ela falou assim, quando ela foi lá no dia do fato, sabe? Ela foi levada lá para a delegacia e daí ela falou que ela foi para casa da senhora às 6 da manhã. Eu fiquei sabendo mesmo. Não, eu levantei às 8 horas da manhã, porque eu estava com visita. Ah, tá. E ela falou ainda assim que ela saiu da casa, que o boi estava sentado na frente da casa dela e que ela passou correndo e que a senhora ainda disse assim para ela, entre aqui dentro, Rosana, que o homem está vindo aí. Não foi isso, não. Eu não tinha nem conhecimento com ela. Primeiro ela gritou pro Denilson, marido da Marina. Antes das 10, falou, Denilson, o boi está morto. Daí o Denilson falou assim, me desculpa dizer, falou assim, enche um fiote de bebida, não deixa os vizinhos dormir, agora que o Raimundo está morto. Pegou a família e foi embora. Uhum. Daí era 10 horas, ela foi querer entrar no meu pátio lá, no portão. Daí o meu gerro de Ponta Grossa estava lá, colocando um extensor, porque a minha rua é o foco queimado. Ele falou, melhor não, Isa, a senhora já está com problema. Quem que é Denilson? O Denilson, marido da Marina. Ah, tá, vizinha do lado dela ali. Uhum. Mas a senhora não falou para ela, entra aqui dentro, Não, Rosana, que o homem está vindo. Jamais queria falar. Uhum. O boi não estava lá, me desculpa dizer, o boi estava tomando no mercado Nova Costa. Ah, na hora que ela saiu da casa, o boi não estava ali. O boi estava com o Pedro. Daí depois, daqui a pouco, desceu o boi e o Pedro, na vez passada eu não comentei. Desceu o boi e o Pedro, daí o Pedro falou assim, boi, se você fez alguma coisa, você vai pagar. Mas já estavam... A senhora ouviu isso? Ouvi. Uhum. Passaram em frente à minha casa. Ah, em frente à daí casa. isso tinha esperado a galinha, caipira, para a minha família que ia almoçar com a outra minha filha. Eu fui julgar a pena, eles estavam passando assim, eu voltei para trás. Ah, tá, entendi. E a senhora falou ali, né, que eles embebedavam, né, torravam a vítima, né? Eles bebiam todos juntos ali? Todos juntos, todo dia, todo dia. Nem que a gente não quisesse ver, mas a gente via, porque eu moro perto da rua. Ah, tá. Mas o falecido Raimundo era muito gente boa, ele caía tombo, levantava, mas
Não era assim de agredir, falar dos outros. Uhum. Quem era agressiva era a Rosana. Era a Rosana. Aham. Ela tinha esse costume de ficar ameaçando os vizinhos e... Ah, eu, dizendo a verdade, nem tinha amizade com ela. Ela falava, vai lá em casa tomar chimarrão. Vai lá em casa tomar chimarrão. Eu disse, tá bom, eu vou. Mas só que eu não fui. Só que teve uma vez que as mulheres da saúde chegou lá e começaram a gritar, Rosana, Rosana. Daí eu falei assim, deixa eu vou junto com vocês. Acho que ela está dormindo no quarto lá de um lado, porque ela dormia num quarto do lado de fora. Uhum. Daí o Raimundo gritou assim, é as mulheres do conselho. Daí eu falei assim, não é as mulheres do conselho, é a mulher de saúde. Daí ela pegou, falou, tô nua. Daí o falecido Raimundo falou assim, vista a roupa. Daí ela pegou e vestiu a roupa, saiu lá na porta e falou, Isabel, peça pro Raimundo alcançar o meu remédio que eu tomo para você dar para as mulheres. Cheguei assim, de fora. Ele estava lá dentro com a bermuda, só sem camisa, a bermuda por joelho. Falei assim, Raimundo, a Rosana mandou o senhor alcançar o remédio para me alcançar para as mulheres de saúde. Ele me alcançou 3 ou 4 envelopes de paracetamol, mas estava sem abrir. Ah, sem abrir. Uhum. Eu alcancei para elas e fui embora. Ah, tá. Essa foi a única vez que a senhora teve um contato única mais vez. próximo. Uhum. Mas 4 anos que ela morou lá, eu nunca tinha ido na casa dela. Uhum. Pedi o remédio para assim da porta, mas não entrei dentro. Tá. Só um minutinho. Em algum momento, quando ela falou ali, o boi tá morto, né? O Raimundo tá morto, o boi matou ele. Ela falou assim para a senhora, por favor, chama a ambulância, chama o socorro, chama a polícia, me ajuda. Para mim não, nisso mesmo ela... Acho que o Pedro tinha ido lá para casa da Liliane, depois que saiu da minha casa, depois que ela saiu da minha casa, que eu não quis recolher, ela subiu para cima. Daí a hora que eu passei para ir na casa da minha filha, na esquina que morava lá, eu lembro, ela estava lá no Marcelo, acho que ela entrou... Ah, ela estava na casa do Marcelo. Lá no terreiro. Uhum. Que ela foi ouvida e ela falou que ela nunca foi na casa do Marcelo. Ela foi, acho que ela pediu água para ele para beber, e daí depois que ela contou do fato que aconteceu. Ah, tá, porque ela falou que ela nunca foi lá. No dia que ela foi lá em casa de socorro, daí eu... Tá, entendi. Mas ela nem para ele tinha falado, sabe? Ela entrou, portão aberto. Uhum. E ela falou assim, o boi estava junto? Daí eu falei assim, como é que você sabe que foi o boi que matou? Daí ela falou assim, porque o boi estava junto. Porque o boi estava junto. Uhum. A senhora conseguiu perceber se na roupa dela tinha mancha de sangue, alguma coisa? Eu percebi que embaixo assim tinha uma mancha de sangue. Ela estava de bermuda? Como é que ela estava vestida? A bermuda meio verde. Meio verde Verdeadinha. E blusa? Blusinha azul, Darcy. Blusinha azul, aham. Uhum. E como que a senhora conseguiu perceber, assim, pela cor, pelo formato da mancha, como é que é? E a hora que ela subiu, eu comecei a ir assim atrás dela e daí eu vi, sabe? Aham, entendi. Uhum. E era no shorts, então... No shorts. Mais embaixo, assim? Na traseira. Na traseira, tá. E aí depois a senhora saiu, depois disso? Eu fui na casa da Daiane almoçar, na minha filha. Uhum. Então a senhora não viu a movimentação da polícia chegando? Não vi nada mais. Tá. Só que eu estava na casa da minha filha, da Daiane, agora está em Garapato. Daí é a hora que o carro veio buscar o corpo, acho que de Ponta Grossa, ou não sei de onde, era 2 horas da tarde. Demorou um pouco para Daí eu né, fiquei até chegar. com medo de ser embora, sabe? Uhum. Daí ele falou, não, a mãe vai ficar posando aqui em casa. Uhum. Daí a senhora nem dormiu na sua casa naquele dia, ficou com medo. Eu fiquei 7 meses dormindo na minha filha. Depois da morte do seu Raimundo? Daí eu já tinha medo do seu José, e daí depois do seu Raimundo, daí misturou tudo. Uhum. Do Raimundo ou do boi? Do boi? Do Raimundo não, porque ele era um coitado, não fazia nada. Uhum. E ele faleceu, né? É. A senhora chegou a falar assim, a polícia, ela chegou a falar para a senhora, a polícia vai me pegar? Falou. Daí ela foi abrir seu portão, não, eu quero me esconder, Falei, Rosana, não abre o portão, não é para a senhora abrir o portão. Eu fui lá e passei melhor o trinco, assim. Tá. Só um pouquinho.
Esse boato aí de que a Rosana estava tendo um caso com o boi era uma coisa antiga, assim, ou foi uma coisa meio recente ali, perto da morte? Antes dela queimada com a água quente, eles... Já tinha esse boato? Já. E daí, depois da água quente, sabe, ele tinha acalmado, ele não ia mais lá. Daí o Pedro começou a beber, e daí começou a levar ele lá, e começou a frequentar de volta lá. Ah, tá, e começou daí tudo de ferveu novo. mais a casa ainda. Uhum. Mas enquanto o Pedro não levou ele lá, que ele não estava frequentando, daí, depois que ele saiu da filha dele, que melhorou daquela queimadura, daí estava numa boa. Tá. Daí quando o boi começou a frequentar lá, daí ferveu de novo. Ferveu de novo. Uhum. E a senhora ouviu dizer, assim, né, de boatos, de que a Rosana agredia o seu Raimundo? Ele disse que dava chinelado nele. Chinelada? Como que a senhora sabe da chinelada? Quem que lhe A contou? vizinha morava lá perto, contou, a Marina disse que eu ouvia, sabe? Ah, tá, entendi. A Rosana batendo no Raimundo. Dizia assim, hoje te bati, outra vez te mato. Ah, ela ameaçava o seu Disse que Raimundo? ameaçava. O porte físico do boi, assim, a senhora se recorda? A senhora sabe me dizer se ele era mais forte que o seu Raimundo? Era mais forte. Uhum. E a dona Rosana também era uma moça, assim, uma mulher Ela fisicamente era mais... magra, assim, mas dá pra ver que ela tinha força também, sabe? Porque a pessoa que bebe parece ter um negócio que invoca no corpo, então já fica mais agressivo, sabe? Uhum. A senhora sabe de quem que era aquela casa lá? Era da Tereza Trachuca, daí eles acabaram trocando aquela casa. Uhum. A dona da casa mora na Costa Azul. Uhum. Mas daí, eles trocaram... Trocaram, aham. Uhum. E trocaram como? Era a outra casa que foi trocada era do seu Raimundo? Como é que é? A senhora sabe Era essa do negociação? seu Raimundo com a Rosana, eu vi falar. Que a Aham. Tereza Trachuca comentou. Ah, tá. Uhum. A senhora sabe se o boi embebedava a Rosana também? Ou se era uma coisa assim, voluntária, todo mundo bebia junto? Acho que todo mundo viria junto. Uhum. Ele estava meio separado, mas tudo dentro da casa só. Daí a Rosana saía de casa, o Raimundo ia buscar. Que, volte-se embora, meu amor, não consigo ficar com você. Ele falava? Tudo que acontecia, ele gostava dela ainda. Mesmo com as agressões? Uhum. Eu já estou satisfeita, dona Isabel. Muito obrigada, tá? Não. Obrigado, doutora, Tô pela liberada defesa. para ir embora? Só um minutinho. Pela defesa de Claudinei. Obrigado, excelência. Bom dia, tudo bem? A senhora comentou aqui perante o juízo a existência de agressões. Essas agressões, elas eram mútuas? Era entre os dois, Rosana e Raimundo? Os dois se agrediam? Os dois. Os dois se Assim, agrediam? palavrão. Se agrediam os dois. Tá. Uhum. E uma outra questão que eu gostaria de perguntar. Essas agressões, elas aconteciam antes mesmo da existência do boi conhecer a vila de vocês, frequentar a casa da Rosana? A senhora tem conhecimento disso? Foi depois. Foi depois. Foi depois. A senhora sabe se o Raimundo tinha ciúmes da Rosana? Tinha ciúme. Tinha ciúme porque quando eles bebiam tudo lá, na boca da noite, sim, daí a gente escuta, né? Porque mora perto. Daí o Pedro dizia assim, o boi tá com ciúme o senhor Raimundo tá com ciúme do boi. Certo. Uhum. Excelência, estou satisfeito. Obrigado, doutora Adriana. Obrigada, excelência. Bom dia, dona Isabel, tudo bem? Tudo bem. Dona Isabel, que horas a senhora costuma acordar de manhã? Agora que eu tô sozinha, só com a minha cachorra lá dentro, e Deus, eu tenho hora que eu levanto 10 horas da manhã. E o que a senhora faz depois que acorda, geralmente? Eu trato os meus cachorros, minhas galinhas, tomo meu chimarrão, tomo café, daí vou lutar pra horta. Aí esses cachorros, galinhas da senhora ficam longe da casa da senhora ou onde que ficam? As galinhas ficam no fundo.
Daí os cachorros, tem uma que é igual a minha filha dentro de casa, que eu criei desde pequenininha, adotei ela do Marcelo. E daí tem um fechado e tem 2 soltos. E quanto tempo a senhora leva, mais ou menos, para tratar os cachorros, Eu galinhas? trato umas 3 vezes por dia. Eu trato eles aquelas horas. Um dia eu cozinho inteira, um dia dou ração, trato bem tratado. Daí no outro dia trato lá para as 10 horas que eu levanto, tem vezes que eu levanto 9 horas. Daí depois de tarde eu trato de novo, daí tarde da noite eu trato de novo. Naquele dia lá que a Rosana foi até a casa da senhora, a senhora também tratou normal. Tratei normal. É. Só que daquele dia as corujas, Deus me perdoa eu falar, eu não gosto de grito de coruja, a coruja começou a gritar a noite inteira. Eu falei, meu Deus, diz que é sinal de morte que vai receber. No outro dia ela chegou contando lá. Ui, Então, naquele dia, quando a senhora geralmente está lá tratando as criações, se tiver alguém na frente, lá na rua, na casa da senhora não consegue ver. não consigo ver. Que horas a Rosana... Que horas que era quando a senhora viu a Rosana na frente do portão da casa da senhora? A hora que eu estava na área, que era 10 horas, o meu gerro estava arrumando a extensão, ela chegou lá no portão. A senhora olhou no relógio? Era 10 horas, daí o gerro falou assim, Isa, são 10 horas já. Logo tem que subir na casa da Daiane, porque a Daiane vai fazer almoço. Né? Nós vamos almoçar tudo junto lá. E eu tenho que voltar para Ponta Grossa. Como era o convívio da senhora? A senhora convivia com a Rosana diariamente? Não? A cada quanto tempo assim a senhora via a Rosana ou conversava com ela? Eu via ela direto, todo dia ela passava para minha rua, assim, porque eu moro perto da rua. Porque eles iam para o mercadinho, no Nova Costa, lá comprar cachaça, né? E naquele dia, quando a Rosana chegou até a casa da senhora, como que ela estava? Ela estava de boa, assim, nem o nada tinha acontecido. Tá, mas ela pediu para se esconder na casa da senhora, mas estava de boa. Na minha casa, porque a polícia ia chegar a pegar ela. Eu falei, mas por que a polícia vai vir? É porque o Raimundo está morto, o boi matou o Raimundo. Eu falei, como é que você sabe que o boi matou? Porque ele estava junto. E ela disse onde ela estava quando o boi matou o Raimundo? Ela não contou, só falou assim, o boi estava junto, mas não contou onde é que ela estava. Quando a senhora foi ouvida lá na audiência de instrução, a senhora relatou que ela tinha dito que ela estava no quarto. Diz que estava num quarto separado, não estava junto. O quarto separado era que daí ela entrava lá por fora, só que era uma casa num só. Quando a Tereza morava lá, eu ia na Tereza, porque a Tereza ajudou a cuidar da minha perna, porque eu cirurgia na minha perna, andei da dor dela, era muito amiga minha dela e cuidava. Eu ia na casa da Tereza. Daí era tudo num só, assim, tinha o banheiro. Daí depois a Rosana fez uma porta pro lado de fora para. Mas a senhora chegou a entrar na casa depois que a Rosana com o Raimundo estavam morando lá? Não, só naquele dia que a Rosana pediu para o Raimundo entregar o remédio dela para mostrar para a mulher de saúde. Mas não cheguei a entrar dentro da casa. Então a senhora não sabe como era a divisão lá? Não sei como é que era. Daí mudaram tudo, sabe? Tá. Da vez lá que a senhora comentou que tinha a roupa da Rosana no meio do mato, lá em cima do mar. A senhora viu a Rosana tirando a roupa lá? Eu não vi, só que o seu José, como não convive comigo mais agora e já está para outro mundo, ele dizia que ele via a Rosana andar naquele local lá. Eu falei, mas por que você fica só andando lá? É feio assim. Ele falou, não, as galinhas estavam gritando, fui ver as galinhas lá. Daí estava as roupas íntimas dela lá e pegou e ergueu com a foice nos pau lá na vassoureira. Mas ele tinha visto ela tirando a roupa para ter certeza que era dela? Não, porque tinha a roupa íntima de baixo e a roupa de cima. Daí sempre ela andava com aquela roupa. Ele falava assim, ó, a roupa da Rosana que está lá. E daí naquela noite lá, disse que ela tinha gente que viu ela subir nu para casa. Mas assim, a senhora viu, de fato, alguma situação concreta da Rosana indo pro mato, tirando a roupa? Ou a senhora Não, só ouviu? Só ouvi do seu José. Só ouviu. Só ouvi. A senhora não viu o Claudinei e a Rosana embebedando o seu Raimundo, nenhuma vez, só ouviu. Só ouvi.
ouvi e vi eles descer tudo junto. A sabe? senhora viu a Rosana alguma vez ameaçando o Raimundo? A senhora vê, não ouviu. Não, não vi. A senhora viu alguma vez a Rosana batendo no seu Raimundo? Não vi, só ouvi os outros falar. A senhora viu alguma vez a Rosana ficando com o boi? Não. Indo tudo junto, vi, mas ficando com ele assim, que nem já me falaram, mão dada, se beijando, fazendo outra coisa, isso eu não vi. Quando a senhora foi ouvida lá na delegacia, a senhora disse que sabia que a Rosana e o boi bebedavam o Raimundo para ficar junto. Pra ficar E junto. disse que quem tinha dito isso era a Marina. Era a Marina, que ela morava próximo ao muro, sabe? Aham. Mas a Marina, quando foi perguntada a respeito disso, ela disse que nunca tinha dito isso para a senhora. Eu não sei se ela tá no depoimento, não tá. Até que esses dias ela estava na casa da vizinha lá, eu estava lá, daí eu falei, você recebeu o papel para ir lá, para depor lá no júri? Ela falou, eu recebi, mas eu acho que não vou. Eu falei assim, ó, Marina, tem que ir, porque o dia que o Tuca levou o papel para mim, ele falou, ó, dona Isabel, se você tiver a consulta marcada, você tem que desmarcar, porque você é obrigatória ir no júri. Estou Ela falou satisfeita, assim. excelência, obrigada. Daí ela falou assim, me desculpa dizer. Daí ela falou assim, eu falei, mas você tem que ir, se você paga multa. Ela falou, mas não faz mal nem que eu pague multa, mas acho que eu não vou. Obrigada, excelência. Obrigado, doutora. Jurados, alguma pergunta? Não? Posso dispensá-la? Sim? Posso dispensar? Então, muito obrigado, dona Ivone, né? Isabel, Isabel, um bom dia para a senhora. Está dispensada. obrigada, bom Até dia mais. para vocês, tudo bem para vocês.